Resident Evil é uma das maiores franquias de survival horror. Chegando aos quase 30 anos de idade, a franquia tem um tom obscuro e alguns dos momentos mais assustadores dos videogames. Claro, você tem que desconsiderar os momentos idiotas e baixos dela. Mas segundo minha experiência pessoal, como alguém que jogou quase todos os jogos principais de Resident Evil, eu consigo afirmar que esses jogos atacam sua ansiedade, o seu medo e também a sua covardia. Enquanto eu jogava Resident Evil, eu percebi que em nenhum momento você se sente seguro. Ou pelo menos, é assim que deveria funcionar, se essa franquia não fosse uma grande mentirosa. O meu primeiro Resident Evil foi o Resident Evil 6, que é conhecido por todo mundo por ser a definição de quando chove merda, nunca é garoa. Esse é talvez o mais bizarro erro da Capcom, o famoso jogo que tentou ser tudo e no final acabou sendo nada. Apesar disso, eu tenho muito carinho por ele. Esse jogo foi minha porta de entrada para o mundo do Resident Evil, o qual eu cada vez mais me apaixonei. Enquanto o Resident Evil 5 e o Pecaminoso 6 tinham um foco bem maior na ação, os jogos antigos focavam em provocar meu medo e ansiedade. Eu precisava me preocupar com inimigos existentes que não eram abatidos com as minhas munições escassas, o que me fazia ter que correr. Além disso, os chefes de Resident Evil sempre foram completamente bizarros e amedrontadores, e a falta de descrição colaborava para você nunca saber se eles iriam realmente morrer ou se você iria ficar sem recursos antes. Também tinha essa porra dessa câmera que, se brincar, é a coisa mais assustadora dos jogos antigos. E pra mim, o que sempre foi a cereja do bolo. Em Resident Evil, a gente também tem os perseguidores. Esses inimigos são responsáveis por, como diz o nome, te perseguirem durante o jogo e, diferentemente dos outros inimigos comuns, eles são imbatíveis, rápidos e completamente loucos pra te matar. O que cria uma urgência nas suas ações. Resident Evil não é só um jogo de terror onde você sai explorando e toma um sustinho aqui e ali. É também um jogo de pega-pega, e quanto mais você vacila e demora, mais você tem chance de ser pego. É uma ideia genial que, quando bem executada, muda completamente o jogo e o torna extremamente desconfortável, criando uma sensação de urgência no jogador. Porém, quando mal executada, na realidade, só torna o jogo podre e ridículo. Entretanto, quanto mais eu repetia esse loop de gameplay, eu cada vez mais percebia que esses jogos o tempo inteiro estavam basicamente mentindo pra mim. Assim como você provavelmente mentiria pra mim se eu lhe perguntasse se você já se inscreveu, deu like e hypou o vídeo. Se liguem, esse vídeo custou um tempão pra fazer e seria incrível pra mim se você me fortalecesse com essa moral. Mas vai logo, cara, que se tu demorar demais, é bom ficar atento pra não ser pego descuidado aí. A verdade é que eu sempre fui meio covarde. Quando comecei a jogar Resident Evil e esses inimigos tão assustadores apareciam na tela, a única vontade que eu tinha era de fechar o jogo. Apesar disso, eu engoli o choro e segui em frente. De pouco em pouco, o medo foi sumindo, e eu fui parando de levar Resident Evil como um jogo de terror, e mais como um spin-off de Dead Island. Eu criei estratégias para matar os inimigos com o mínimo de munições possíveis. Eu aprendi a ignorar inimigos lentos, passando direto por eles. Descobri que não importa se é o diabo em pessoa, ele ainda vai morrer por uma bazucada nos beiços. E com o tempo, isso foi tirando o fator mais marcante de Resident Evil para mim, o terror. Enquanto em outros jogos de terror você não tem nenhuma arma, o que serve para demonstrar o quão indefeso você é, Resident Evil te faz se sentir poderoso, te dando armas e munições, e logo depois te jogando no meio da cova dos leões. A ideia de algo que não é facilmente abatido nem com armas, pra mim, pelo menos, é muito mais assustadora que enfrentar inimigos que te atacam indefeso. Mostra um domínio muito maior sobre o jogador, basicamente cuspindo na sua cara e dizendo que não importa, você pode estar armado até os dentes, mas você nunca vai estar seguro. Bom, com exceção das safe rooms, é claro, mas isso não vem ao caso. E é por isso que quando minha lua de mel com Resident Evil acabou, eu percebi o quanto eu tava enganado. Na primeira vez que joguei Resident Evil 2, ao chegar nessa parte, o jogo tinha me dado várias munições, e eu gastei tudo nesse maldito, achando que finalmente poderia descansar, só pra descobrir segundos depois que ele ia se levantar e continuar a me perseguir. Isso me causou um extremo desconforto, saber que eu era impotente contra esse jogador de basquete enorme. Porém, nas minhas jogatinas seguintes eu comecei a tentar fugir dele, esquivar dos seus ataques, até o ponto em que eu percebi que ele não é tão forte, e na realidade é bem burro.
Mas não só ele, todos os perseguidores podem ser facilmente enrolados. É como se os desenvolvedores esperassem algumas reações específicas do público. O medo confunde nosso pensamento. Começamos a pensar em diversas possibilidades e não nos concentramos na realidade. Porém, se um jogador um pouco mais corajoso do que a média decidir usar a cabeça e enfrentar os perigos de frente, então... bom, o elemento de terror se esvai. O Alien The Alien Isolation talvez seja o exemplo perfeito de como os desenvolvedores usaram a cabeça para evitar isso. Esse desgraçado se adapta ao jogador. Se você ficar escondido, ele vai começar a procurar nos cantos. Se você for pra cima com lança-chamas, ele vai esperar você ficar sem munição. E isso torna cada jogatina única. E assustadora também, por si só. É um terror que, independentemente se você já jogou o jogo outras vezes, isso não necessariamente vai mudar a sua próxima experiência. O completo oposto de Resident Evil. Aqui, os sustos são linhas de código apenas esperando para serem ativadas a partir de um certo ponto do jogo. Quanto mais você rejoga, mais você toma os mesmos sustos. A repetição cria o costume, e o costume faz você perder uma das partes mais essenciais do jogo. O medo. Claro que não é porque o jogo perde o terror depois das primeiras jogatinas que necessariamente ele é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que rejogar Resident Evil é parte da experiência. Você começa com medo e assustado do desconhecido, porém nas próximas jogatinas você já conhece o cenário, já conhece os jumpscares. Ai meu Deus, filho da puta! Calma, isso aí é mentira. E os macetes que vão te fazer triunfar sobre os inimigos. E é só questão de fazer tudo melhor. É uma das coisas que eu mais amo nesses jogos, inclusive. Foi por isso que eu fiquei preso nesse loop de gameplay com esses jogos. Mas ainda assim, sempre que me perguntam se eu considero Resident Evil como uma franquia de terror, bom, eu sinceramente não sei dizer. No final, Resident Evil me prova que não importa se algo é verdadeiramente assustador, ele só precisa parecer. Mesmo que a franquia na realidade minta sobre seus perigos, eu lembro de cada susto miserável que eu tomei nas minhas primeiras jogatinas. O terror não necessariamente mora no perigo em si, mas no quão desconhecido ele é. E é por ter um domínio tão grande sobre essa técnica, que pra mim, essa é a franquia mais mentirosa que eu conheço. Esse vídeo foi um especial de Halloween, e eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi editado pelo meu mano Zap Zap, que vai editar os vídeos do canal agora. Então, se você curtiu, se liga que a frequência vai aumentar, porque é ele quem vai estar editando os próximos. Muito obrigado aos membros que me apoiam mesmo sem ter vídeo, e até a próxima. I'm on a mission, grounding up whatever it is I gotta do, riding up until the day I meet you.